Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Cheguei, né? Já é outro dia, mas cheguei. Tá chovendo a beça, né? Mas tá bom para refrescar, né? Damos graças ao Senhor pela chuva, pelo sol, pelo calor, pelo frio, não é mesmo? Tudo que Ele faz é perfeito, tudo para equilíbrio, não é mesmo? Tudo que o Senhor faz é para equilíbrio, equilibrar as coisas, né? Como elas devem ser, não é mesmo? Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Então vamos nós ao nosso estudo. Hoje eu fiquei de falar para vocês quanto à pregação de João Batista, né? O batismo de Jesus Cristo, não é mesmo? Então eu vou ler aqui o capítulo 3, depois eu venho com a explicação. Hoje eu não fiz esboço, não escrevi nada, mas vou seguindo aqui pela minha fé, pelo aquilo que o Senhor Jesus colocar aqui em mim, para mim falar para vocês, né? Levar para vocês essa palavra amiga, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler e depois venho com a explicação, tá bom? Você novo que está chegando, não esqueça de se inscrever no canal. Aperte na palavra inscrever, no sininho, na palavrinha toda. Isso é rápido, fácil e prático, né? Não demora nada, é tão rapidinho e tudo que você vai ver aqui vai ser de grande benefício, né? Vai te ajudar bastante e você pode transbordar isso para outras pessoas, compartilhando, né? Levando essa palavra amiga para outra pessoa. Faça isso, Deus vai se agradar muito de você. Deus se agrada daqueles que fazem o que Ele determina, né? O que Ele coloca no coração de uma pessoa, a pessoa tem que procurar fazer, né? E saber se aquilo se foi colocado, que aquilo que entrou no seu coração e está na sua mente é coisa de Deus mesmo, tá? Porque o inimigo, na mente o inimigo não, ele não entra de jeito nenhum, só ele consegue atingir os seus sentimentos se você permitir. Mas se você se blindar quanto à sua fé, quanto aos acontecimentos daquilo que você não quer que aconteça, não vai acontecer. Porque a blindagem não permite que ultrapasse aquilo. É como se tivesse um imã, né? Um imã, não, um vidro ali na frente, e quando vai querer passar, não consegue. Só o que ultrapassa qualquer lugar, em qualquer canto que for, é a luz do Senhor Jesus. A luz, ela passa, né, por uma porta, ela passa por aonde for, mas o inimigo, ele não consegue passar se estiver blindado, tá certo? Faça tome essa decisão, prepare-se e blinde a sua mente, blinde o seu coração, blinde tudo quanto você puder para que você possa avançar na fé, avançar em Cristo Jesus, tá certo? A gente só conseguir bons frutos quando nós nos blindamos e permitimos que a graça do Senhor Jesus, ela entre sobre nós e permaneça em nós para que a gente possa transbordar esse fruto, né? A palavra do Senhor diz que a árvore seca, ela deve ser cortada. Por quê? Porque ela não deu frutos. E quando uma pessoa recebe da palavra do Senhor, quando ela se enche da graça do Senhor, ela tem que transbordar. Isso significa que a pessoa está dando frutos, está mencionando a palavra do Senhor, né? Está anunciando a palavra de Deus, tá certo? Isso é muito maravilhoso, né? Quando nós nos enchemos da sabedoria que o Senhor nos dá, então nós vamos transbordando. E isso é maravilhoso para todos nós, nos torna pessoas mais seguras, mais firmes, não é mesmo? Porque tudo com Deus é mais firme, é mais seguro, tá certo? Vamos lá então, para o que está escrito. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, ó, certo? Já estou com ela aqui. E eu vou ler para vocês quanto à pregação de João Batista, tá certo? Tá preparado? Depois você compartilha essa palavra, tá bom?
Leva a palavra amiga para alguém, não te custa nada, é rápido, fácil e prático, tá bom? Deixa eu afastar um pouquinho assim. Então vamos lá? Eu tô com a garganta um pouquinho ressecada. Precisava beber uma água. Mas vou tentar aqui, continuar aqui, sem ter que me levantar daqui para pegar uma aguinha, né? Quem dera que eu pudesse ter alguém, traz um copinho d'água para mim, bota aqui que eu vou beber. Mas a gente tem que agradecer a Deus aquilo que nós temos e aquilo que somos, não é mesmo? Glórias eu dou ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida e por eu ser o que eu sou, né? Eu sou essa pessoa aqui, eu sou do jeito que sou, né? Porque o Senhor me fez dessa forma através da graça dele, né? Que ele derrama do Espírito dele sobre a minha vida e eu transbordo como uma árvore cheia de frutos para transbordar, né? Transbordar muito amor. Tem muito amor para dar e esse amor está aqui, ó, sendo transbordado a cada dia para vocês. Eu faço essa gravação, eu faço essa live aqui para vocês com muito amor, com muito carinho, tá certo? Eu creio que para quem ainda não prestou atenção, né? Eu creio que você que ainda não se ligou ainda nisso, e você ainda vai se ligar, você vai ver o quanto é bom, né? A gente estar na presença do Pai, o quanto é bom a gente ir aprender cada vez mais dele, né? E a palavra dele diz que convém, né, que a gente cuide das coisas dele, né? Cuide das coisas do Pai, né? O que é cuidar das coisas do Pai? É a gente cuidar de estarmos sempre na presença dele, orando, buscando nele, né? Exaltando o nome do Senhor, né? Levando a palavra dele para outras pessoas, trazendo pessoas para o mais próximo dele. Então isso nós estamos cuidando das coisas do Pai, que é o nosso Deus eterno, tá certo? Vou ler aqui então, e você então se prepara para ouvir, e depois você compartilha, tá bom? Tá certo? Faz isso, vai fazer? Vamos lá então? Aqui diz assim, terceiro capítulo de Lucas, né? Segundo o evangelho dele. Versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anas e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E, respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça do mesmo. E chegando também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse: Não peças mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós o que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é o mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Se vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse vós batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos parar aqui, tá certo? No versículo de número 22. Então, vamos entender o que o evangelista Lucas quis passar aqui. Aqui, quando ele falava assim de tratar dos negócios, né? Quando ele falava aqui assim, quanto ao passo a passo do arrependimento, né? Primeiro lá no capítulo 2 ele falou sobre tratar dos negócios do Pai, não é mesmo? Ele falou sobre isso sim. Foi uma resposta que ele deu para os pais dele quando ele então ficou sumido, né? E aí a mãe e o pai foram achar ele em Jerusalém junto aos doutores. Lembra disso que eu falei ontem, não é mesmo? Mas aí depois ele aqui na história, no capítulo de número 3, vem falando no versículo 3, quanto o arrependimento, né? Aí diz assim, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, primeiro, a pessoa, ela sacrifica o seu orgulho. Uma pessoa que quer se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, ela tem que sacrificar o seu orgulho e reconhecer os seus pecados. Você entende? É necessário que se reconheça os pecados, que confesse ao Senhor Jesus todas as suas iniquidades, tudo aquilo que você fez, que seja pequeno ou grande, não importa, mas você precisa se arrepender dos pecados. Aqui nesse caso, João Batista, ele pregava o arrependimento para que todos aqueles que chegassem ali se arrependessem dos erros deles, né? Então, após isso, ele batizava as pessoas nas águas, você entende? Ele ia lá e batizava as pessoas, e era um processo que era bem verdadeiro da parte de João Batista, quando ele ali pregava o arrependimento e a pessoa então se convertia, né? A pessoa se convertia
e essa pessoa então se arrependia dos seus erros ali, ele batizava então nas águas. Mas lá no versículo 7 fala que dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele. João dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então aqui quando ele fala de raças de víboras, está se falando quanto às multidões, as pessoas que saíam de longe e enfrentavam muitas dificuldades para chegar até João Batista, para serem ouvir, né, quanto ao arrependimento e serem batizados. Por isso que o profeta, ele sabia que essas muitas pessoas não mereciam ouvir assim, quanto à religiosidade, né? Ouvir coisas que não levaria ao arrependimento, mas sim ouvir quanto ao arrependimento, né? A mensagem era cheia assim de muita verdade, né? Ele falava com muita propriedade quanto ao arrependimento. Você entende? Que a pessoa precisava se arrepender. Então, ele se preocupava muito com isso e mostrar para todos que lá chegavam que eles precisavam se arrepender dos pecados, né? E para poder receber o Espírito Santo, né? E quem viria após ele, que era muito mais, que o batismo seria muito mais forte, que seria o Espírito Santo, que então a pessoa seria batizada pelo Espírito Santo, não só ali conforme o batismo dele, né, que ele batizava as pessoas sobre as águas, né, mas que o Espírito de Deus viria e batizaria as pessoas. E até Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Então, o reino de Deus não há espaço para que a pessoa fique do zero, assim, né? O reino de Deus, nunca, como diz a palavra, nunca volta vazia. A pessoa que entra para o reino de Deus, ela não fica vazia, ela se enche do Espírito Santo. Então, isso significa que todos os homens, todos nós estamos debaixo de uma observação de Jesus, né? Jesus, ele nos observa continuamente, todos os dias, ele nos observa. Por isso, quando nós mencionamos a palavra dele, né, para uma pessoa, seja essa pessoa crente ou não, né, seja a pessoa desviada ou não, Deus se agrada, porque Deus está vendo que nós estamos frutificando, estamos dando fruto, estamos levando a palavra dele de amor, de arrependimento, de gratidão para outras pessoas, né? Contando os nossos testemunhos, né? As coisas que nos aconteceram verdadeiramente, e aí a gente dá aquele testemunho impactante, né? Um testemunho que vai mexer com uma pessoa que ainda não se entregou totalmente para Jesus e ainda não se arrependeu, né? É necessário o arrependimento para se dar fruto, o arrependimento que nós só podemos esperar coisas boas quando nós nos arrependemos. Quando há o arrependimento verdadeiro e puro mesmo, que Jesus vê que há um arrependimento sincero, essa pessoa então recebe a graça do Divino Espírito Santo, porque o juízo do Senhor Jesus, que ele é justo, né, cai sobre essa pessoa, e a pessoa então ela fica leve, né, o seu espírito fica leve quanto ao seu arrependimento. Então, quando ele fala aqui no versículo 11, que fala assim, respondendo ele, disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Então, se eu tenho 2 peças de roupa,
aquele que não tem, não me custa nada eu tirar uma peça e dar para aquela pessoa. Faço o mesmo com os alimentos e com tantas outras coisas que nós temos, né? Porque quem ama o próximo está amando a Deus. Deus diz que ama-te a si mesmo, ama-te, como é que ele... quem ama o Pai ama a si mesmo e ama o próximo. É mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu falei a palavra conforme tem que ser, mas é mais ou menos isso, tá certo? Quem ama o Pai ama a si mesmo e ama o próximo. Então, a pessoa não deve querer as coisas só para si, ela deve ajudar o próximo, né? E ser uma pessoa generosa, uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que é solidária. Toda pessoa solidária, se torna uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-aventurada, né? Bem-aventurada é uma pessoa feliz, porque ela recebe de Deus todas as coisas boas que vai te ajudar no desenvolvimento do seu dia a dia, né? Então, as recompensas de Deus valem muito mais do que qualquer outra coisa nessa vida, quando nós somos sinceros, verdadeiros e nos arrependemos dos nossos erros e pecados, tá certo? Então, seja você uma pessoa que se arrepende dos seus erros, que se dobra o seu joelho e confessa os seus erros para o Senhor Jesus, que Ele muito mais fará por você. Tenha certeza disso, tá bom? Então, amanhã eu volto com vocês falando quanto o restante aqui, né? O versículo de número 23, que vai falar que Jesus estava começando a desenvolver, né? Suas pregações e tudo muito mais. Eu vou estudar mais isso aqui para me falar com propriedade para vocês, tá bom? Eu não posso ir falando assim, mas amanhã eu venho contar sobre isso, vendo quanto essa parte do versículo de número 23 e vou até o versículo de número 38, né? Que aqui no versículo 38 fala sobre Adão e Deus, tá? Então eu quero chegar até essa parte aí amanhã com vocês, vou dar uma estudada, vou ler direitinho e venho falando, porque eu vou falar aquilo que Lucas escreveu, né? Lógico, né? Porque ele declarou aqui em seu relato, né? O evangelista Lucas, com toda a sua propriedade também, ele escreveu aqui para nos alertar quanto aos procedimentos que nós devemos ter para chegarmos também a ter a nossa salvação, né? Porque o Espírito é que vai nos conduzir. O Espírito de Deus nos conduz ao caminho verdadeiro, ao caminho justo, ao caminho que vai nos levar a pastos verdejantes, né? Como diz no Salmo de número 23, tá certo? Você entendeu o que eu falei? Então, amanhã estejam aqui comigo, tá bom? Hoje eu não escrevi nada, não fiz esboço, não fiz nada, mas fui desenvolvendo aqui conforme aquilo que Deus vai me dando, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã. Compartilhe a palavra, tá bom? Tchau.